os comportores evangelistas, responsáveis por levar a palavra do Senhor e a mensagem também, a mensagem de saúde, a todas as pessoas em todos os lugares. Então, gostaria de homenagear a Marilei, que está aqui conosco, que está na ativa ainda, e também a todos os comportores que nos acompanham nas redes sociais. Agradecemos a presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Sabemos que temos amigos de outras igrejas adventistas que nos acompanham, não só no estado, mas fora do estado. Muito obrigado aos nossos irmãos do Distrito Pastoral de Poços Quitacoral. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também a todos nós que estamos aqui, presentes aqui também presencialmente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja cuidando de você. E que nessa manhã, ao abrirmos a palavra do Senhor, sejamos tocados e movidos pelo Espírito Santo. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ageu. O livro de Ageu é um livro do grupo, dos profetas menores. E eu nunca pensei que um livro dos profetas menores pudesse trazer uma mensagem para nós, uma mensagem apocalíptica, uma profecia apocalíptica para nós hoje. Então, capítulo 1 do livro de Ageu, eu convido você a abrir a sua Bíblia para juntos, então, vermos o que Deus tem para falar para nós hoje. Capítulo 1, verso 1, começa da seguinte maneira: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Capítulo 1 já começa trazendo a nós a ideia de tempo. A mensagem que é dada aqui, para sermos mais exatos, é do dia 29 de agosto de 520 a.C. A mensagem é dada para três pessoas. É trazida para Zorobabel, é trazida para Josué e é trazida para o governador e para o povo de Judá, para o povo de Israel. O que é que nós encontramos nesse contexto? O contexto é o seguinte: aqui o povo acabou de sair do seu segundo exílio, o povo agora volta à terra de Jerusalém, volta à terra prometida, e agora eles estão vivendo ali, e esse dia é um dia religioso, de festividade religiosa. Então entenda que que Ageu recebe a mensagem em um dia de festa religiosa. Ele passa a mensagem para um povo em um dia que eles estão comemorando um dia religioso. Aqui também nós encontramos no contexto que o povo, os versos seguintes, que o povo voltou e começou a construir as suas casas. Ou seja, eles agora tinham permissão para ficar naquele local. Você deve lembrar do livro de Neemias e do livro de Esdras, onde o povo teve permissão para ir construir os muros, reconstruir os muros. Nós temos também as mensagens do profeta Isaías, do profeta Zacarias, que vai falar com o povo sobre a necessidade da adoração no templo. E agora nós encontramos no capítulo 1, verso 1, dia 29 de agosto de 520 a.C., o profeta recebendo uma mensagem. O que é que nós temos de relevante nesse contexto? O povo está saindo do seu período de escravidão, de exílio. Estão voltando para casa. Eles haviam ficado um período de exílio e agora têm a permissão para voltar para a terra onde Deus prometeu, mas algo de errado está acontecendo. O verso 2 ao verso 4 diz assim: Assim diz o Senhor, fala o Senhor dos Exércitos a este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitastes vós em casas apainadas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruína? Percebe que o povo começou a construir as suas casas, mas o templo não estava sendo construído. O templo foi deixado de lado. A atividade do templo, a construção, a reforma do templo estava parada. E perceba no verso 2 que o povo diz: olha, não é o tempo de construirmos a casa do Senhor, não é tempo de reformar a casa do Senhor. Você percebe pela forma que eles dizem que há uma racionalização da ideia de que o templo não precisa ser reconstruído, que o templo não precisa ser construído, já que tinha sido totalmente destruído. Eles racionalizaram que não é necessário mais que o templo seja construído, não chegou o tempo.
E agora o profeta recebe uma mensagem num dia religioso, para falar ao povo. Provavelmente eles estavam no meio das celebrações. O profeta chega para eles e diz assim: assim diz o Senhor, vocês estão preocupados com suas casas. E aqui há um termo hebraico que ele utiliza, que é apaineradas. O que é apaineradas? É uma casa feita com luxo, com madeiras bem trabalhadas, com madeiras que eram selecionadas de maneira bem cuidadosa. Ou seja, as pessoas preparavam suas casas com todo o luxo possível, preparavam suas casas com todos os adornos possíveis, mas a casa do Senhor estava em ruínas. A casa do Senhor ainda não era templo. E agora chega a mensagem do Senhor, dizendo: ei, qual é a prioridade de vocês? Viajem comigo no tempo um pouco mais, e vamos voltar ao tempo em que o Senhor manda com que Moisés fizesse o tabernáculo. Capítulo 29 de Gênesis, o que é que o Senhor diz lá? Façam um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. O templo não era só uma igreja. O templo não era só um ponto turístico. O templo era sinônimo da presença do Senhor no meio do povo. Mas aquele povo se acostumou tanto em viver no exílio, que achavam que não era mais necessário ter a representação da presença do Senhor no meio deles. Você percebe a situação daquele povo? E o mais irônico é que o texto nos leva a crer que eles estavam comemorando um feriado religioso, uma cerimônia religiosa. Ou seja, não é tempo de fazermos a casa do Senhor, não é tempo de trazermos a presença do Senhor a nós, mas vamos comemorar. Percebe a ironia? A mesma coisa, para mim é a mesma coisa que um ateu dizer assim: eu sou ateu, graças a Deus. É a mesma coisa, graças a Deus eu sou ateu. Não é tempo da casa do Senhor ser construída, mas vamos comemorar, vamos nos alegrar. É interessante que no próprio texto, e agora a gente caminha para o verso 7, quando o profeta mais uma vez repete uma expressão: assim diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão é repetida 350 vezes nos textos proféticos, nos livros proféticos. E a mensagem era clara: assim diz o Senhor. O que diz o Senhor? Verso 7: considerai o vosso passado, subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Verso 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, a terra e os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho de vossas mãos. O Senhor novamente diz a eles: olha, subam os montes, subam as montanhas, vão lá em cima, busquem madeira, reconstruam a minha casa, façam a minha casa, porque enquanto vocês não tiverem a minha presença, vocês sentirão falta. E aqui o texto ele cita 3 coisas que eram abundantes no reino de Israel: cereal, vinho e azeite. E aqui o texto ele diz o seguinte: enquanto vocês não tiverem a minha presença, o que vocês têm, que vocês esperam que seja muito, é pouco. Ao ler o texto do livro de Ageu, eu começo a identificar alguns textos, algumas ligações e referências às cartas às igrejas do capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Se você perceber, se você olhar, você percebe que a mensagem aqui dada tem a mesma ênfase dada para a igreja no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Vocês pensam que são ricos, mas são pobres. Vocês pensam que se vestem bem, mas são nus. Vocês pensam que enxergam bem, vocês são cegos. Carta à igreja de Laodiceia.
Vocês estão felizes com a casa de vocês, mas não têm segurança. Carta à igreja de Sardes. Perceba que o texto que é dado aqui é repetido para a igreja no futuro, porque a profecia ela é cíclica. A igreja do tempo de Ageu é a mesma mensagem que é dada para ela, será dada para a igreja do tempo de Cristo, será dada para a igreja no tempo de João, é dada para a igreja hoje. Sabe qual é a realidade? É que olhamos para o mundo hoje e vemos que as pessoas estão preocupadas em construir as suas casas, mas a casa do Senhor continua em ruína. Qual casa do Senhor? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Não sabeis que vocês são santuário e templo do Senhor, do Espírito Santo que habita em vós? A casa que continua em ruína é a casa espiritual, é o nosso corpo. Sabe o que é triste? Nós olhamos para a realidade do mundo hoje e nós vemos pessoas que estão preocupadas em gastar 30, 40, 50 reais em cinema, mas a lição da escola sabatina é cara demais. Nós vemos pessoas que estão preocupadas em dar 2 mil, 3 mil em um celular, mas o espírito de profecia é caro demais. Nós vemos pessoas que estão dispostas a maratonar séries e mais séries, mas não passam tempo no estudo da palavra do Senhor. 15, 10 minutos de oração é muito tempo. Você percebe a semelhança? Preocupamos-nos em fazer casas apaneiradas, nos preocupamos em viver em casas de luxo, enquanto a casa do Senhor está sendo destruída. A realidade é que a história de Ageu se repete para nós hoje. Quando leio esse texto, eu vejo uma forte advertência para mim. Eu sinto uma forte advertência para mim. E começo a me perguntar se eu estou ou não utilizando o tempo da maneira com que o Senhor seja honrado. E aí eu encontro na Bíblia o profeta dizendo: remi o tempo. Prestem atenção no tempo de vocês. Prestem atenção na vida de vocês. O povo estava tão acostumado a viver no exílio, que não conseguiam sentir a diferença entre o povo não escolhido e o povo escolhido de Deus. Eu quero mostrar uma imagem para você. Vai aparecer aqui no telão, vai aparecer na sua tela. Essa imagem, essa primeira imagem que você está vendo aqui, aí, ela incomoda a gente. Ela nos incomoda. Mas essa segunda imagem, ela não nos incomoda tanto quanto a primeira. Essa segunda imagem parece para nós é um pouco mais normal. A primeira imagem nos incomoda mais do que essa. As duas podem nos incomodar. Se você é uma pessoa que se preocupa com a preservação do meio ambiente, você se incomoda com as duas. Mas se você olha, a segunda nos incomoda mais. Sabe por quê? Porque jogar lixo no que está limpo nos incomoda muito. Mas se eu vou no lixão e vejo uma pessoa jogando papel de bala no chão, não me incomoda tanto assim. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos deturpando tanto a nossa mente, enchendo de porcarias, que já não faz mais diferença para nós o que é puro e do que é impuro. Estamos tão acostumados a jogar lixo e mais lixo na nossa mente, que quando o Senhor tenta falar conosco, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos separar. Infelizmente é uma realidade quando a gente diz assim: olha, será que isso é problema? Será que isso é pecado? Por que fazemos isso? Porque já estamos acumulando um pouco de lixo. Porque a mente que está limpa, ela não precisa se fazer essa pergunta, porque ela sabe o que é pecado. O capítulo 2 de Ageu, o verso 7, agora o Senhor fala para eles o seguinte: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz que vai abalar a terra.
Interessante levarmos em consideração que todas as vezes em profecia que é mencionado abalar a terra, terremoto, trovões, é sinal da presença do Senhor. O Senhor está dizendo para o povo: olha, eu vou vir, eu vou abalar tudo, vocês verão a minha glória. Entendam que tudo é meu, minha é a prata, meu é o ouro. O Senhor está aqui agora delimitando, mostrando para as pessoas que Ele era dono de todas as coisas. Tudo deveria pertencer a Ele, tudo deveria ser levado a Ele. E agora Ele diz assim, o seguinte: olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Se levarmos em consideração o contexto histórico, a mensagem ao povo de Ageu, há uma realidade. Primeiro, porque a glória dessa casa seria maior do que a primeira, porque seria reconhecida por pessoas que não eram do reino de Israel. Pessoas fora do reino de Israel reconheceram que o segundo templo era maior do que o templo de Salomão. Segundo aspecto, porque o Messias seria apresentado naquele templo. Se trouxermos para nosso tempo hoje, se estamos levando em consideração que nós somos templo, santuário do corpo do Espírito Santo, nós levamos agora em consideração os últimos acontecimentos do mundo. E quais são os últimos acontecimentos? Chuva serôdia, alto clamor, marca da besta, selamento da besta, volta de Jesus. Quando eu recorro ao espírito de profecia, eu encontro Ellen White dizendo que a chuva serôdia será maior e mais poderosa do que a chuva temporã. Você sabe o que isso significa? Que aquilo que aconteceu no Pentecostes será menor do que o que vai acontecer no clamor da meia-noite, que é o resultado da chuva serôdia. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, que a glória será manifestada ainda maior em mim e em você, do que foi no tempo dos apóstolos. Mas para isso, é preciso que o templo seja restaurado. É preciso que a reforma seja feita. É preciso que chegamos à hora da reforma. E no capítulo 2, nos versos 11 a 14, o profeta agora vai aos sacerdotes e faz uma pergunta para eles. Verso 11: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? Responderam os sacerdotes: não. Verso 13: então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Verso 14: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. O que é que o profeta queria trazer para o povo? O que é que Deus queria falar para o povo? Deus estava dizendo para aquele povo que os seus sacrifícios estavam sendo imundos, porque o seu coração estava imundo. Enquanto os seus sacrifícios fossem entregues por um coração que não estava convertido, o sacrifício continua sendo imundo. E outro aspecto também que o texto quer trazer é que as coisas santificadas, elas têm mais dificuldades para santificar outras coisas do que as coisas impuras têm dificuldade para tornar impuro as coisas santificadas. Isso é a realidade da nossa vida. Por conta do pecado, nós estamos mais facilmente inclinados ao pecado do que às coisas de Deus. Sabe que quando eu leio esse texto, eu senti uma dor muito grande no meu coração. Porque a mensagem era para mim. Essa mensagem foi para mim. Porque por muito tempo eu tenho me enganado, dizendo o seguinte: não tem problema eu assistir todos os filmes, porque eu sei separar o que é bom do que é ruim. Não tem problema eu ouvir todas as músicas, porque eu sei separar o que é bom do que é ruim. Não tem problema eu ver muitas coisas, porque eu sei separar o que é bom do que é ruim. Mentira, engano.
Pode as coisas santificadas tocar nas impuras e tornar elas puras? Responderam, não. Agora, pode a coisa impura tocar naquilo que é santo e tornar ele impuro? Responderam, sim. Eu tenho me enganado muito em pensar que há espaço entre joio e trigo em meu coração, entre águas puras e águas impuras. O texto é claro, a mensagem era clara. Vocês precisam ter prioridade. Vocês precisam dar prioridade, vocês precisam encher a vida de vocês com as coisas do Senhor. Porque enquanto vocês estiverem enchendo o seu coração com as coisas que não são do Senhor, o seu sacrifício é impuro. Enquanto eu e você ficarmos nos deixando levar com as coisas deste mundo, será impossível que o reavivamento prometido aconteça. Não cairá uma gota da chuva serôdia sobre aqueles que não estão verdadeiramente convertidos. É necessário que vivamos uma reforma urgentemente, porque não estamos vivendo em tempo de insolência. Não há para o nosso tempo espaço para mornidão. O texto é claro, a mensagem é clara para a igreja de Apocalipse. A mensagem para a Laodiceia foi clara: deixem de ser mornos, parem com a mornidão, parem de brincar de ser cristãos, parem de se fantasiarem, porque é necessário que vocês sejam ou frios ou quentes. É necessário que haja mudança hoje em nosso ser. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que entregue o vosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, para que vocês possam experimentar qual seja a boa e agradável vontade do Senhor. E isso é o seu culto racional. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não se acostumem com o cativeiro. Não se acostumem com Babilônia. Não comecem a viver como se vocês não estivessem em guerra. Mudem. Transformem a vossa vida. Como? Pela renovação da vossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é saudável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Chegamos na hora da reforma. O capítulo 2 termina com uma mensagem a Zorobabel e a Josué. Capítulo 2, versos 21 a 23 diz assim: Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros. Uma espada, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, originalmente, há mais uma promessa messiânica. A expressão servo meu e te escolhi juntas é uma demonstração da promessa de que Jesus viria para restaurar a aliança e renovar a aliança com o povo. Deus nos chama para sermos protagonistas. Deus nos chama para sermos os primeiros nas fileiras. Deus convida-nos para que sejamos anéis de selar. Que sejamos sempre seus representantes. O templo de Israel, o templo a ser restaurado, hoje não é o templo de Israel.
O chamado não é para que eu e você pegamos aviões e vamos para Israel restaurar o templo. Não é esse o chamado. O chamado é que eu e você restauremos o templo do Senhor em nós. Nós precisamos restaurar a imagem de Deus em nós. E aí entra a terceira mensagem angélica. Aí entra o chamado do Senhor para as reformas necessárias. Porque não existe reavivamento sem que antes seja feita uma reforma. Não adianta esperarmos o reavivamento sem que nós antes comecemos a reforma em nós. O reavivamento vem de Deus. A reforma começa por nós. Vidas 143, página 143. Vidas que falam, página 143. Há hoje necessidade de tal reavivamento da verdadeira religião do coração, como o que foi experimentado pelo antigo Israel. O arrependimento é o primeiro passo que deve ser dado por todos os que desejam voltar a Deus. Ninguém pode efetuar isso por outrem. Devemos individualmente humilhar nossa alma perante Deus e lançar fora nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo o que pudermos, o Senhor nos manifestará a sua maravilhosa salvação. Por muito tempo eu acreditei que a chuva serôdia cairia de forma universal. Que talvez em minha sonolência, em minha debilidade, a igreja começasse a receber o movimento do Espírito Santo e por estar dentro dela, eu fosse alcançado. Não há ninguém que possa efetuar a reforma por outra pessoa. Devemos individualmente humilhar nossa alma perante Deus, lançar fora os nossos ídolos. Quando houvermos feito tudo isso, a maravilhosa graça do Senhor, a sua maravilhosa salvação se manifestará em nós. A chuva serôdia vai acontecer individualmente. Sabe o que é isso? Eu, em minha casa, acordando às madrugadas para orar ao Senhor, pedindo, porque é isso que está escrito: peçam a chuva e o Senhor vai mandar para vocês. Zacarias capítulo 10, verso 1. Peçam chuveiros, peçam o derramamento da chuva e o Senhor vai mandar em vocês. Em casa, individualmente, amando a palavra do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, vivendo ocupado da presença e da graça do Senhor. E de repente, esse caráter desgraçado que tenho será transformado pela presença do Espírito Santo. E começa o reavivamento em minha vida. De repente, na casa do Denis, ele às madrugadas também orando, também vivendo esse ideal do Senhor, recebe o poder do Espírito Santo. Na casa do Walter é a mesma coisa. Na casa do Guilherme, na casa da Aline, na casa do Davi, na casa do Gabriel, na casa da tia Zeula. Começa agora esse movimento. E agora a gente começa a se unir. Não existe um derramamento universal. Existe uma manifestação universal. Mas o derramamento do Espírito Santo, ele é individual. Chegou a hora da reforma. O mesmo pode acontecer agora. Ponham de parte os cristãos toda a dissensão e entregue-se a Deus para a salvação dos perdidos. Com fé, peçam a bênção prometida e virá. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva temporã, e o glorioso foi o resultado. A chuva serôdia será mais abundante, porém. Qual é a promessa para os que vivem nos derradeiros dias? Qual é a promessa para mim e para você? Zacarias capítulo 9, verso 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Capítulo 10, verso 1.
Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe dará chuveiro de água, e a erva do campo de cada um. Peçam o reavivamento, peçam a chuva serôdia, porque estamos no tempo prometido. Não haverá reavivamento, repito para você, não haverá reavivamento sem antes ocorrer uma reforma. É por isso que Ellen White, ela termina dizendo assim: o inimigo está procurando desviar o espírito de nossos irmãos e irmãs da obra de preparar o povo que subsista nesses últimos dias. Seus enganos destinam-se a desviar a mente dos perigos e deveres do momento. Avaliam em nada a luz que por intermédio de João Cristo deu ao seu povo, para isso descendo do céu. Ensinam que as cenas que estão justamente diante de nós não são de importância suficiente para merecer atenção especial. Sabe o que o inimigo está fazendo comigo e com você? Entupindo a nossa vida com tudo que possa desviar a nossa mente do momento em que estamos vivendo. Não é tempo para alarmismo. Não é tempo para alarmismo. Mas é tempo para ficarmos atentos. É hora da reforma. É hora de pararmos de construir as nossas casas apaineladas. É hora de pararmos de entregar sacrifícios impuros e começarmos a viver o ideal do Senhor. É hora de começarmos a vivermos a reforma verdadeira. É hora de pararmos de dizer: não, a reforma de saúde não é importante. Não, os 10 mandamentos não é importante. É hora de pararmos de dizer: não, talvez Jesus vai demorar mais um pouquinho. De parar de acreditar que o reavivamento vai acontecer no universal. Romanos capítulo 13. Digo-vos, pois, irmãos, que aquele que há de vir, virá e não tardará. A nossa esperança está mais perto agora do que quando acreditamos, quando começamos a crer. Eu não sei como está a sua vida, mas eu gostaria de deixar claro para você uma coisa: não há supletivo para o reino de Deus. Não há supletivo para o reino de Deus. O que é que eu quero dizer? Não há tempo. Se você quer viver o reino de Deus, não se engane achando que você pode pular etapas, que você pode fazer pela metade. Se Jesus voltasse hoje, como é que você estaria? Se Jesus voltasse antes do derramamento do Espírito, se Jesus voltasse antes da chuva serôdia, antes do alto clamor, antes do decreto, como você estaria? Você já parou para pensar nisso? Em Hebreus, Paulo diz que a vida é como a névoa. É como um sopro. Jesus pode voltar antes de todos os acontecimentos dos últimos dias. E você sabe disso. E como é que tem sido gasto o seu tempo? Como é que tem sido gasto os teus recursos? Você está preparado para a volta de Jesus? E quando eu pergunto se está preparado, eu nem pergunto se você está querendo que Ele volte, ou se você está anunciando a volta dEle, porque se você não está preparado, você não está fazendo nenhum dos dois. Repito, não há reavivamento verdadeiro sem que antes ocorra a reforma necessária. Ouviremos uma música agora. Eu gostaria que você não só ouvisse a música, mas que você tomasse uma decisão. Vai estar aparecendo também o nosso WhatsApp. Para que o nosso WhatsApp? Para que você mande a sua decisão. Se você ainda não é batizado e deseja estudar a Bíblia, manda para a gente a mensagem: quero estudar a Bíblia.
e nós vamos entrar em contato com você. Se você está afastado, por algum motivo da sua vida você se afastou, manda para a gente, quero voltar. Nós vamos entrar em contato com você. Se você não saiu, já é batizado, manda, eu quero a reforma. Que nós vamos orar por você. E você vai orar por nós. E juntos viveremos para o nosso tempo o reavivamento prometido. Ouça essa música e aceite o chamado de Deus para a sua vida. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres hoje ver Cristo voltar?
Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, perdão, Senhor. Perdão porque eu, por muito tempo, tenho tido uma vida dupla, esperando um reavivamento, sem fazer a reforma. Te peço a tua misericórdia, Senhor. Por favor. Me ajuda, Senhor, a parar de cuidar das casas apaineladas e reconstruir o teu templo. Quero muito, Senhor, ver o Senhor voltar. Quero muito ouvir do Senhor: seja bem-vindo, servo bom e fiel. E é por isso que eu te peço, Senhor. Eu sei que a reforma depende de mim. Mas a tua palavra prometeu que a gente pede. E o Senhor efetua em nós o querer e o efetuar. Então eu clamo ao Senhor que crie em mim, Senhor, o desejo por vivenciar mais as coisas dos céus e menos as coisas deste mundo. Por favor, Senhor, me ajuda. E sei que faço essa oração em primeira pessoa porque outros também a estão fazendo. Me ajuda, Senhor, a parar de oferecer sacrifícios impuros. É prometida para esse tempo, Senhor, uma chuva maior do que a que aconteceu no tempo de Pedro, maior do que a que aconteceu no tempo de João. Nós lemos no livro de Atos e vemos que naqueles dias, por conta do derramamento da chuva temporã, mais de 5.000 pessoas tomaram decisões em um único sermão. Mais de 3.000 tomaram decisões em outro. É prometido um poder maior do que este para nós hoje, Senhor. E sabemos que não receberemos esse poder enquanto não tivermos uma vida verdadeiramente convertida ao Senhor. Nós queremos, Senhor, pela misericórdia do teu poder, do teu amor e pelo poder do teu Santo Espírito, ser reformados hoje, passando a tirar os lixos da nossa vida, para podermos experimentar a tua boa e perfeita e agradável vontade. Entregamos os nossos corações em tuas mãos. Pedimos, Senhor, que a todos que estão tomando as suas decisões, que elas sejam fortificadas. Aqueles que ainda estão lutando no caminho da decisão, no campo da decisão, que o Espírito Santo, o Deus onipotente, ajude a tomar a sua decisão do teu lado. Perdão, Senhor. E obrigado, porque escolheu a cada um de nós para sermos anel, para sermos servos, para sermos filhos. Obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a todos que nos acompanham nas redes sociais, também a você que está aqui presencialmente. Tenhamos um ótimo sábado. Não deixem de se inscrever em nosso canal no YouTube, de curtir a página no Facebook. E logo mais às 19 horas nós teremos a classe bíblica do Caleb, o mistério da profecia com o pastor Vinícius Marqueto. Que tenhamos todos um sábado na presença do Senhor e até mais.